O Flamengo, para o futebol sul-americano, tem uma seleção. Ele vai competir contra esses times pequenos do Rio, não tem jogo, cara. É um amasso. E o Flamengo está levando a sério o campeonato, porque ele não quer que o Fluminense seja tricampeão. Ele quer ganhar, ele quer recuperar o título. Inclusive, sobre ele, né? Vai ser bicampeão sobre ele. Agora então, é impossível, cara, que eles se enfrentam na série. É uma diferença muito grande, muito grande. Ainda mais quando o Flamengo é organizado defensivamente, é jogo num campo só, cara. Sim. Agora... Renato, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center, talvez todo mundo esperasse um Fla-Flu pela 5ª vez consecutiva na final do Campeonato Carioca, né? Os 2 últimos campeões da Libertadores, essa força que tem demonstrado aí nos últimos anos no futebol nacional, internacional também, mas o Fluminense acabou derrotado ontem pelo Botafogo, 4-2, equipes reservas. O Flamengo fez a sua parte no sábado, campeão da Taça Guanabara, venceu tranquilamente o Madureira, foi lá para o primeiro lugar, se estabeleceu, estava tranquilo, e aí esse encontro foi antecipado, vai ser no sábado no Maracanã, confronto Fla-Flu. Então fica esse confronto marcado para os 2 próximos fins de semana para definir quem vai avançar, né? Quem vai seguir aí pelo 5º ano consecutivo como finalista do Campeonato Carioca, porque os 2 clubes se encontraram em 2020, 2021, 22 e 23. Os 2 primeiros anos deu Flamengo, os 2 últimos anos deu Fluminense, então fica a expectativa desse confronto. O Flamengo muito bem, 27 pontos que fez nessa Taça Guanabara, a 24ª vez que levantou o troféu na sua história, 23 gols marcados e apenas 1 sofrido em toda a Taça Guanabara, e foi com a equipe sub-20 contra o Nova Iguaçu. Então o elenco principal não sofreu gols nessa Taça Guanabara, então vem muito bem, uma equipe muito sólida do Tite, e ainda vai ganhar um reforço aí essa semana. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, confirmou até o acordo pelo Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Então o Flamengo ganhando reforços, tem a semana para treinar, vai muito bem. Fluminense, por sua vez, conquistou a Recopa, e o Diniz optou por colocar reservas, basicamente, para essa partida contra o Botafogo. Algumas críticas de alguns torcedores por isso, porque o Fluminense acabou superado na tabela por Nova Iguaçu e também pelo Vasco, que venceram seus jogos. Então o Fluminense caiu para 4º lugar, ficou ali com 21 pontos. E aí vai ter que enfrentar o Flamengo sem o André, que foi expulso no primeiro jogo, então não vai ter o volante muito importante no primeiro jogo, e vai ter a desvantagem, digamos assim, porque a vantagem está do lado rubro-negro. O Flamengo joga por 2 empates ou 2 resultados iguais. O Flamengo pode perder um jogo por 1-0 e ganhar o outro por 1 gol de diferença, que avança a final do Campeonato Carioca. Então vai ser interessante esse confronto de irmãos ali, como a gente diz aqui no futebol carioca, né? Fla e Flu, semifinal, que se esperava, claro, ser uma final do Campeonato Carioca. Gláucia. Boa, Pedro Henrique Torre trazendo as informações desta semi do Carioca. Beijo pro William que deixou o cafezinho aqui, já tomei meu cafezinho, tranquilo pra gente seguir nosso Sport Center. Então coloca aí na tela estes confrontos. Renato Rodrigues, como muito bem pontuou aí o Pedro, já na semi, esse encontro, este Fla-Flu, coisa que esperada para uma decisão, mas assim ficou essa semifinal de Campeonato Carioca com o Nova Iguaçu aí como grande surpresa na parada. É isso, a gente já tem essa semifinal grandona, né, de Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Um Flamengo que continua defensivamente mostrando uma consistência muito grande, né, o time está muito ajustado, vem crescendo, cada vez mais com a cara do seu treinador, a gente vê o tal do equilíbrio no time. Um Fluminense que segurou boa parte dos seus jogadores, né, agora contra o Botafogo. Mesmo assim colocou em campo Renato Augusto, Douglas Costa, o time reserva do Flu tá bem bom também. Começando a entrar na mesma vibe do Flamengo, né, Renato? Sim, Até quando precisa entrar com um time alternativo tem grandes nomes, né? Mas vai ser, assim, é um teste bem interessante para os 2 times, porque assim, o Fluminense vai enfrentar a melhor defesa, talvez, do país hoje, se a gente olhar para retrospecto, para organização. E o Flamengo vai pegar um time que joga com a bola, que sabe, que envolve, que joga muito curtinho, que vem trocando passes, que tem muito volume ofensivo.
Então vai ser um jogo bem interessante, de dois treinadores, apesar de muito bons, são bem diferentes, né? Como cada um olha para o futebol, acho que mais de maneira tática, sim. E do outro lado, o Vasco contra esse time que realmente... Nova Iguaçu, é isso. Volta Redonda não tá. Nova Iguaçu. Eu sempre confundo porque são os dois que fazem boas campanhas. O Voltaço até que não foi tão bem, mas o Vasco vai pegar um time extremamente organizado, um time que fez por merecer, deixou um Botafogo fora, que apesar de ter ganhado na última rodada aí, o clássico, e ter ido muito bem com os meninos, mas o Nova Iguaçu faz uma grande temporada e mais que isso, né, um clube que se organizou muito nos últimos anos. Tempo atrás eu estava vendo um vídeo do CT, de como a estrutura é bem legal. E o Vasco na ascensão, né? O Vasco com uma grande chance de chegar em final, em jogar um clássico aí para decidir o campeonato. Payet jogando 90 minutos, a gente viu os números dele, é um cara que quando a bola chega nele, alguma coisa diferente acontece. Time estruturado, Esforça ontem começou jogando, a mesma base, Adson também ganhando espaço e indo bem, jogando com o Verratti até um pouco mais adiantado lá na frente, então, enfim. Não se sabe se eles vão estar disponíveis até o final da semana, até o jogo, mas o destaque é para o Fabrício Bruno. O Fabrício fraturou o narizinho na partida de ontem, ficou fora do treino de hoje. A expectativa é que ele se reapresente amanhã e durante a semana vai se avaliar se ele participa ou não do treino. Aí só para te passar, Tetra, o Léo Ortiz desembarca amanhã aí no Rio também. É uma opção muito boa, né? Sem dúvida. Apesar que tem o Davi Luiz também, que já jogou alguns jogos no Carioca. Também tem a confiança do Tite. É claro que o ideal é o Fabrício Bruno, né? A gente torce pela recuperação dele. E se ele tiver à disposição, tá entrosadinho com o Léo Pereira. Léo Pereira fazia tempo, né? Que não tinha um golzinho de falta no Flamengo. Léo Pereira, que entra no jogo, né? E faz um golaço de falta. Está numa fase muito boa, por isso que eu digo, o Léo Ortiz está chegando, contratação maravilhosa, jogador de nível de seleção também, mas vai ter que ralar para entrar no time. Porque a gente está vendo muito ele meio que no posicionamento do Léo Pereira e o Fabrício Bruno pelo lado direito, né? Mas podem até, de repente, jogar Léo Pereira com o Léo Ortiz. Acho que ele vem para brigar pela posição esses dois. E no momento o Léo Pereira merece continuar como titular. Não, o Flamengo fez um jogo... O Flamengo construiu o placar e descansou, né? O Flamengo tomou um gol, a Taça Guanabara inteira, que o Mauro bem lembrou ontem, não foi com a zaga contra o Nova Iguaçu, né? Que acabamos de falar. É verdade. Foi no empate 1-1 com o Nova Iguaçu. Gol do Carlinhos, artilheiro do campeonato. Junto com o Pedro. Junto com o Pedro. Vai, Mascão. E vale taça, a torcida comemorou, os jogadores comemoraram, a taça foi erguida, vale taça. Não, no meu hall, que eu digo que o Flamengo vai ganhar taça esse ano, vai ganhar taça, uma taça, mas é uma taça grande. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, uma dessas o Flamengo vai abraçar. O Flamengo abraça. Uma dessas abraça. O Campeonato Carioca pode ser. Eu acredito que o Flamengo é favorito no Campeonato Carioca e o Léo Ortiz é um baita zagueiro. Que jogador. Vai chegar amanhã e ser inscrito, né? Ainda mais vai que chegar amanhã e o Flamengo Não, os documentos estão liberados, ele só vai chegar amanhã. correndo para conseguir inscrevê-lo para jogar o Campeonato Carioca. Aí jogaria contra o Fluminense. Então, mas não sei, ele já entra para jogar? Porque tem o Davi Luiz. O Tite gosta da meritocracia. Eu acho que pode ficar no banco esse primeiro jogo. Mas se ganhar o campeonato, ele já levanta a taça, hein? Caramba, o cara chega lá, não joga, fica 3 jogos no banco, mas já é campeão carioca. Tá no currículo, não é? Mas enfim, agora com o problema, ele não treinou hoje, mas não quer dizer que já esteja fora do jogo. Não, ele tá com uma fratura no nariz e vai ser reavaliado durante a semana. Então, Hoje tratou em casa. É bom de recuperar logo, porque aí depois acerta a zaga com o Léo. E o Léo? Aí vai é ruim entrar, de voltar. sabe aonde? Na mesma coisa que a gente falou do Gerson, que obviamente está em recuperação e que se recupere muito bem. Um beijo para ele, mas que acaba ficando fora do time num momento complicado, com o De La Cruz em ascensão e encaixando ali. Ao longo da semana, a gente vai projetar muito esse Fla-Flu. Vamos falar bastante de Campeonato Carioca. O meu Tetra não vê a hora do Nova Iguaçu jogar contra o Vasco da Gama no final de semana que vem também. Intervalo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Temos bastante informação aqui importante, né, em relação ao Flamengo.
Saiu ontem urgente, acho que foi finalzinho já da noite, né? Já entrando na madrugada. O próprio Vene Casagrande trouxe primeira mão. E o Tite, tava aquela confusão primeiro, da semana surgiu, 2 dias atrás surgiu essa notícia. E o Flamengo tava de olho em outro volante do Real Betis, né? O William Carvalho, o nome dele. Só que ontem, e no caso hoje, né? Chegou à tona que na verdade o Flamengo tava negociando era o Michael, que atualmente pertence ao Corinthians. Jogador de 26 anos, né? Volante de 26 anos. O Tite pediu o Flamengo para contratá-lo. Lembrando que ele pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. E atualmente está emprestado, né, no Corinthians desde 2022, que ele está emprestado ao Corinthians. Depois daqueles problemas que vocês sabem que houve, né, lá na Ucrânia. E os jogadores saíram, ele está emprestado aí ao Corinthians. Lembrando que quem lançou esse jogador foi o treinador Tite, tá bom? Lá ele era da base ainda do Corinthians. E o Tite lançou ele se destacou e depois foi vendido, né? O Tite saiu do Corinthians, ele foi vendido e tudo mais. Por isso o Tite pediu ele. Eu não posso dizer muito, né? Porque não acompanho muito o jogador, não sei muito das suas características. Mas se o Tite pediu, porque já conhece e encaixa muito bem no sistema de jogo que o Tite pretende pro Flamengo, né? Aí fica deixando vocês. Mas eu não vejo ele se destacando muito no Corinthians, não vejo falando muito do nome dele. Mas se o treinador tá pedindo, porque já conhece, né? Tem futuros planos aí com ele, tá bom? Mas coloca nos comentários a opinião de vocês sobre o Michael, volante do Corinthians. Lembrando que o contrato dele vai até 2026 com o Shakhtar Donetsk. Perdão, exatamente, Shakhtar Donetsk. Só que, exatamente, o contrato dele vai terminar em 2026 pelo Shakhtar Donetsk. Está emprestado ao Corinthians aí até o final de 2024. O Corinthians tem prioridade na questão da compra. Só que o Flamengo fez a proposta. Não foi divulgado ainda o valor, mas o Flamengo fez a proposta. Tem 48 horas aí para correr contra o tempo a partir de hoje, para poder, caso o Shakhtar Donetsk aceite, vai entrar em contato com o Corinthians, né? Para saber se ele vai cobrir, vai comprar tudo mais. Se não quiser, aí vai partir pro Flamengo, tá bom? Tem pouco tempo aí para correr contra o tempo, já que a janela de transferência termina agora no dia 7 de março. Temos 2 dias aí para fechar a janela. E o Tite quer muito contar com ele. Isso por causa das lesões e tudo mais que está acontecendo. Ele pediu urgente essa contratação. Tá bom? Mas coloca nos comentários a opinião de vocês. Temos também aqui que saiu. O Léo Ortiz já foi regularizado no bid, relacionado e tudo mais. E já está relacionado para o jogo do Fla-Flu. A gente não sabe se ele vai ser titular ou não, já que o Fabrício Bruno teve essa fratura. Ele até postou nas redes sociais hoje, né? A esposa dele postou ele com o nariz torto, da fratura e tudo mais. Ele não treinou hoje, tá bom? Na representação do clube ele não treinou, não participou do treinamento. Pelo que passaram, ele vai treinar com as peças de proteção, né, no nariz durante os treinamentos para ir se adaptando aí já pro jogo de domingo. O problema é que a gente não sabe se ele vai ser titular, né, devido a esse problema. Tem o Léo Ortiz, que já tá relacionado, já tá apto para ir pro jogo. A gente não sabe se ele vai ser titular junto com o Léo Pereira ou vai ser o Fabrício Bruno mesmo e o Léo Pereira, né? Se vai ser o Léo Ortiz e o Léo Pereira, ou o Fabrício Bruno ou a dupla de sempre com o Léo Pereira. Mas eu creio que na sexta-feira já vamos ter mais ou menos uma base do tempo que vai enfrentar o Fluminense. Lembrando que o jogo vai ser sábado. Tanto o Flamengo como o Fluminense pediram alteração no jogo, ia ser às 4 horas, né? Devido ao calor, pediram para 6 e 5. Só que a FG se reuniu e acharam melhor colocar às 9 horas da noite, no sábado, no Maracanã, tá bom? Vamos ter aí casa cheia novamente. Jogo importantíssimo, jogo muito difícil. Embora o Fluminense não tenha jogado muito bem, né? Essas últimas partidas. Embora tenha sido campeão do LDU, mas não mereceu, na minha opinião, tá bom? Não mereceu. O LDU teve chance de liquidar o jogo no primeiro jogo. Não tá jogando muito bem. Levou uma goleada por time alternativo do Botafogo. Mas clássico é clássico, né? Tem que andar com os pés no chão e jogar sério e fazer valer a qualidade, tá bom? Jogo muito difícil, espero que o Flamengo entre com foco total aí, não dê bobeira e faça um bom jogo aí pra gente sair já com a vantagem no primeiro jogo. Embora a gente já tenha a vantagem em relação ao regulamento, né, do campeonato, mas a gente tem que construir uma boa vantagem já no primeiro jogo pra não passar sufoco no segundo e ficar tranquilo, né, pro resto da temporada. Lembrando que esse jogo é muito importante aí pra gente chegar na final, tá bom? Tem também a equipe sub-20 do Flamengo pela Libertadores de América. Estreou, né? Ganhou de 1-0 do Defensor Sporting. Um gol marcado por Wallace e Ian, jogador jovem aí,
do Flamengo, da jovem da base, que fez o gol da vitória aí diante do Sport. Defensor Sport, tá certo? Boa vitória aí, o Flamengo já larga na frente aí nessa Libertadores. Lembrando que o Flamengo é o único representante do Brasil, tá bom? Na Libertadores Sub-20 e torcendo aí pra chegar aí mais uma final. Em relação também ao Léo Ortiz, ele vai chegar na terça-feira já pra começar o treinamento. A gente não sabe se a entrevista coletiva vai estar marcada pra sexta-feira ou, no caso, pra quarta-feira, tá bom? Vai ter entrevista coletiva com o Léo Ortiz, o Marco Braz, o Bruno Espino e o próprio presidente Rodolfo Landim apresentando o jogador. Mas a gente não sabe ainda o horário nem o dia que ele vai ter a coletiva de imprensa. A gente só sabe que ele chega, no caso, hoje, né? Pela manhã, já para se representar o clube e começar os treinamentos. Em relação também ao Flamengo, né? O basquete, o Flamengo venceu o Obras por 103-80 na quarta de final, que é considerada a Champions League, né? Das Américas, no basquete. O Flamengo aí, mais uma vitória importante aí. E fica não uma vitória de avançar no torneio, tá bom? Uma vitória aí para o time avançar para a próxima fase aí da Champions League das Américas. Tivemos também a questão do Vasco, né? Tentando bagunçar lá o consórcio de Flamengo e Fluminense com o Maracanã, tentando tumultuar. Os próprios representantes de Flamengo e Fluminense emitiram nota repudiando a atitude do Vasco. E mais uma vez querem só bagunçar. A gente sabe que a 77 não pretende administrar o Maracanã para a questão de jogo e tudo mais. Querem fazer outras coisas, como acontece na Arena do Palmeiras, na Arena Sandy Júnior, como a gente chama. Que é mais para show e tudo mais. E acaba atrapalhando, né? Acaba prejudicando o Palmeiras. E a mesma coisa com o Vasco, tá bom? E já tá consórcio com o Flamengo e Fluminense. Eles estão com medo de eles ganharem a licitação por mais anos, né? E eles estão fazendo tudo aí pra bagunçar aí o consórcio de Flamengo e Fluminense, como sempre. E espero que dê tudo certo aí, tanto o Flamengo como o Fluminense consigam aí mais anos aí pra administrar o Maracanã. Lembrando que antes, como tava no poder público, o Maracanã tava abandonado, as cadeiras quebradas, muito lixo, um matagal grande dentro do Maracanã. O Flamengo, assim que assumiu, fez todo o processo de revitalização, né, do estádio. Lembrando que primeiro foi o Flamengo, depois o Fluminense se juntou ao Flamengo com a questão do consórcio, porque precisava de 2 times para poder fazer o consórcio. Mas quem arcou com tudo foi o Flamengo no começo, né? Revitalizou o estádio, colocou novas cadeiras, né? Que tem muita cadeira quebrada, fez toda a estrutura, fez a limpeza, tudo, e tá aí o estádio que tá, graças ao Flamengo e ao Fluminense. E o Vasco quer bagunçar novamente, tá bom? Mas coloca os comentários, a opinião de vocês. Créditos e direitos autorais na descrição do vídeo. Também se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Valeu. Yeah.